Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre o custo da tragédia no Rio Grande do Sul. Já gravei 2 vídeos abordando as causas das fortes chuvas que causaram a maior tragédia natural até hoje registrada no Rio Grande do Sul. E hoje eu irei falar sobre o custo dessa tragédia que deve alcançar dezenas de bilhões de reais, porque nesse exato momento ainda não é correto nós fazermos uma previsão sobre o tamanho do prejuízo que essas chuvas causaram ao Rio Grande do Sul, uma vez que não estamos falando de um evento isolado que tenha atingido 1, 2, 3 municípios. Estamos falando de um evento que alcançou, com uma dimensão até então nunca vista, dezenas de municípios gaúchos. E não só atingindo o meio urbano, como também causando enormes prejuízos no meio rural, razão pela qual ainda levará tempo para totalizar o tamanho do prejuízo que essas fortes chuvas causaram no Rio Grande do Sul. Claro, o bem material, com trabalho, esforço, você pode repor, mas a perda de vidas humanas é o maior prejuízo que esse evento climático gerou lá no Rio Grande do Sul. Até o dia 11 de maio, haviam 136 mortos e 125 desaparecidos, sendo assim 261 pessoas entre mortos e desaparecidos. Esse é, sem dúvida nenhuma, o maior de todos os prejuízos, porque a vida humana não tem preço. Então, essa imagem mostra uma cidade do Rio Grande do Sul parcialmente alagada, ou seja, esse evento climático ele acumulou durante alguns dias que se estenderam do final de abril até o início de maio, 300, 400, 500 milímetros. Temos localidades do Rio Grande do Sul onde em 10 dias o índice alcançou 800 milímetros de chuva, ou seja, um evento sem precedentes até hoje na história do Rio Grande do Sul. E sendo assim, esse evento climático extremo, que está atrelado às mudanças climáticas em curso no nosso planeta, acabou causando prejuízos enormes em vários municípios gaúchos. Porque quando você tem cidades alagadas, como podemos observar através dessa imagem, nós temos que levar em consideração, por exemplo, nas moradias que foram invadidas pelas águas, você tem a perda de utensílios domésticos, produtos eletroeletrônicos, cama, sofá, armário, roupa, porque é impossível, as pessoas retirarem num curto espaço de tempo tudo aquilo que tem dentro das suas casas, uma vez que, na verdade, foram milhares de residências invadidas pelas águas dos rios que transbordaram, e também agora mais recentemente da Lagoa dos Patos, que inundou cidades como Pelotas, está inundando a cidade de Rio Grande, que é uma cidade portuária, então, mas tem um pedaço dela que a cheia está provocando ali alguns pontos de alagamento, enfim.
Então, além disso, você tem os estabelecimentos comerciais que perdem, além dos produtos que são atingidos pelas águas, né? Também o mobiliário que está dentro dos estabelecimentos comerciais, que acaba se perdendo, as indústrias, né? As oficinas, enfim, todos os estabelecimentos, sejam eles comerciais, industriais, de prestação de serviço. Você interrompe, por exemplo, o atendimento em vários postos de saúde que ficam inundados, né? Paralisam as aulas nas escolas, porque, na verdade, a dimensão dessas enchentes que estão ainda ocorrendo no Rio Grande do Sul, até mesmo porque no dia de ontem e principalmente na madrugada de hoje tivemos chuvas muito fortes na mesma área onde já ocorreu essas inundações, deslizamentos de terra. Enfim, ainda não tenho hoje, no domingo, uma visão sobre os efeitos das fortes chuvas que caíram na noite passada e ao longo da madrugada desse domingo, mas com certeza ao longo do dia as matérias irão publicar que alguns rios já estão enchendo de novo. Eu, particularmente, acredito que essas cheias não atinjam a mesma dimensão das cheias que ocorreram no final de abril, início de maio, até mesmo porque naquele momento nós tivemos um evento climático extremo, e eventos climáticos extremos não se repetem assim com frequência num curto espaço de tempo, mas o volume de chuva que vem caindo em algumas áreas do Rio Grande do Sul, já com solo encharcado, com rios com bom volume de água, isso tem, logicamente, aumentado o risco não só de deslizamento de encostas, assim como transbordamento dos rios e, novamente, o surgimento de pontos de inundações que irão retardar esse processo de recuperação, reconstrução, levantamento dos prejuízos que são muito grandes em inúmeras cidades do Rio Grande do Sul e também, por que não dizer, para o estado gaúcho. Aqui nós temos essa imagem para mostrar algumas casas destruídas, né? De acordo com o levantamento parcial feito lá no Rio Grande do Sul, mais de 100 mil casas foram destruídas ou danificadas pelas chuvas. Então, se você colocar mais ou menos aí um padrão médio por residência de 4 pessoas, seriam por baixo 400 mil pessoas afetadas pela destruição parcial ou total das suas moradias. E, consequentemente, não só os governos municipais, o governo estadual e o governo federal terão que fazer um esforço muito grande para reconstruir ou construir novas moradias para abrigar essa grande quantidade de pessoas que perderam totalmente suas casas ou aquelas que estão com as suas casas parcialmente destruídas. Em alguns casos, né, casas parcialmente destruídas acabam não podendo ser reconstruídas, que fique bem claro. Em alguns casos, porque você tem vamos dizer, a estrutura abalada da edificação, e sendo assim você terá que jogá-la ao chão, demolir e ali construir uma outra edificação, o que não é recomendado, porque se essa área já foi objeto de uma grande cheia, isso no futuro poderia se repetir e a tragédia novamente afetar essas famílias. Então, o ideal é que as novas moradias venham ser construídas em áreas mais afastadas das planícies de inundações, para que essas famílias não mais corram risco em caso de eventos climáticos extremos, como esse que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, no final de abril e início de maio de 2024. Então, essa imagem é muito triste, porque as pessoas muitas vezes levam anos e anos para construir um patrimônio
e ali deixar algo para os seus filhos, e de repente um evento climático extremo leva tudo aquilo que foi construído com suor, com sacrifício, com muito trabalho. Então, essa imagem ou essas imagens são tristes e dolorosas, porque eu me coloco no lugar dessas pessoas caso tivesse acontecido o mesmo comigo. Eu perdido a minha residência, que com muito sacrifício e suor do meu trabalho eu consegui comprar. E nesse caso aí, muitos casos, até as pessoas construindo dentro do seu esforço individual. Aqui nós temos destruição de pontes e destruição parcial de rodovias, geraram 170 pontos de bloqueios em 79 rodovias do Rio Grande do Sul. Então, muitas vezes, né, as pessoas não entendem o porquê da demora do poder público, de repente, poder atender a demanda das pessoas que estão ilhadas, que estão isoladas, que estão presas em rodovias que foram interditadas, não só pela destruição das estradas, destruição de pontes. Aqui nós podemos observar, né, a rodovia, né? Eu não sei se aqui era uma ponte, mas aqui você pode ver o pilar destruído da ponte, o pilar, aliás, a ponte destruída e o pilar em pé. Aqui você tem a imagem, né, também muito triste, da rodovia parcialmente destruída. Então, algumas imagens das inúmeras que estão circulando aí na internet, mostrando o tamanho, né, da destruição que aconteceu em vários pontos das rodovias estaduais e rodovias federais que existem lá no Rio Grande do Sul. Então, ora, a partir do momento em que foram, né, danificadas, destruídas pontes, ocorreram deslizamento de barreiras nas estradas, parte do asfalto foi destruído pelas enxurradas, criando assim dificuldade para que os veículos, caminhões, equipes de socorro de terra pudessem, por exemplo, alcançar áreas isoladas atingidas. As pessoas, elas têm que ter um entendimento de que tudo aquilo que está sendo possível fazer, o poder público está fazendo. Seja ele o poder público municipal, seja ele o poder público estadual, seja ele o poder público federal. E também muitas pessoas voluntárias estão trabalhando exaustivamente para promover o socorro de animais, de pessoas que estão presas, ilhadas. Enfim, a gente tem que ter a compreensão também, entender que não há meios, né, por exemplo, através do poder público suficiente para atender uma demanda tão grande que derivou desse evento climático extremo. Então, isso, consequentemente, também exige não só um esforço da sociedade organizada, das organizações não governamentais, as sociedades civis como um todo, assim como o corpo voluntário de pessoas que brilhantemente, e vamos dizer corajosamente, tem também ajudado a minimizar a dor e o sofrimento de muitas pessoas que foram afetadas por esse evento climático extremo. E para todo esse conjunto de pessoas que direta e indiretamente estão ajudando, né, através do salvamento, através do atendimento em abrigos, albergues, que estão recolhendo os milhares de desabrigados e desalojados, as pessoas que estão doando, inclusive pessoas que lutam com dificuldade dentro da sua possibilidade, também fazendo doações para minimizar a dor e o sofrimento desse povo guerreiro, que é o povo do Rio Grande do Sul. Eu sou aqui carioca, nasci no Rio de Janeiro, mas como brasileiro e presidente de um clube aqui no Rio de Janeiro, fiz uma mobilização também para recolher donativos que partiram ontem para ser levados para o Rio Grande do Sul. Então, aqui, assim como eu, né, a sociedade organizada aqui do Rio de Janeiro também está trabalhando muito
dentro daquilo que nós podemos fazer para você, meu irmão, minha irmã, que mora aí no Rio Grande do Sul e que estão passando, talvez, pelo pior momento das suas vidas. Aqui nós temos uma outra imagem muito triste, né? As chuvas mataram milhares de animais de criação. Não, eu só estou citando aqui os animais de criação, mas também tem os animais domésticos, né? Os pets, os cachorrinhos, né? Os gatos, por aí vai, e outros animais domésticos que infelizmente, né, ficaram presos em algumas propriedades onde os níveis da água subiram, né, e inundaram propriedades onde esses animais estavam retidos, estavam presos, e esses animais acabaram morrendo afogados e, infelizmente, também causando um prejuízo enorme para pequenos, médios e grandes produtores rurais em determinadas áreas do Rio Grande do Sul. Um prejuízo em que deverá o poder público ter a compreensão, inclusive, acredito eu, de perdoar alguma dívida derivada de um crédito rural, para que essas pessoas possam recomeçar suas atividades através, inclusive, da abertura de linhas de financiamento que possibilitem, né? Porque essas pessoas que vivem das atividades agrárias, o Rio Grande do Sul é um dos estados mais importantes no que diz respeito à produção agrícola. Não só agrícola, como também um estado que tem um reconhecimento pela pecuária extensiva. E, sendo assim, é preciso que haja uma compreensão, um entendimento de que é necessário ajudar os produtores rurais gaúchos que foram duramente atingidos pela maior tragédia climática enfrentada pelo Rio Grande do Sul até hoje. Aqui nós temos essa imagem triste, né? A plantação aqui inundada, a perda na agricultura do Rio Grande do Sul, também em determinadas áreas, é muito grande, né? Inclusive o Rio Grande do Sul é um dos mais importantes produtores de arroz do Brasil. O próprio governo já ventila na possibilidade de importar o arroz para não permitir o desabastecimento do mercado interno e a pressão sobre a inflação. Eu estou dando o exemplo da risicultura, mas existem tantas outras atividades agrícolas, né, que são desenvolvidas no Rio Grande do Sul que foram extremamente prejudicadas por esse evento climático extremo. Então, os proprietários rurais gaúchos, sejam eles pequeno, médio ou grande, têm que ter, vamos dizer assim, um atendimento também das autoridades públicas, venha a ser do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais, para que possam, né, passar por esse momento de extrema dificuldade, porque a pessoa investe para plantar, investe na produção e, de repente, um evento climático extremo coloca todo esse investimento a perder. E as pessoas ficam sem chão, sem saber o que vão fazer em função do tamanho prejuízo que esse evento climático causou. Então, eu coloquei essa imagem, mas existem inúmeras outras propriedades rurais, milhares de propriedades rurais que foram duramente atingidas por esse evento climático extremo. A queda de barreiras, são milhares de pontos de quedas de barreira, pelo menos essa foi a informação que eu li na imprensa. Estou usando apenas essa imagem aqui para mostrar a vocês o tamanho do estrago que os deslizamentos de encostas causaram em diversos pontos da região serrana do Rio Grande do Sul. O norte do Rio Grande do Sul tem um relevo mais movimentado, né? Um relevo que faz parte ali da Serra Geral, e sendo assim tem muitos morros e, infelizmente, em alguns pontos, né, a terra muito encharcada acabou deslizando. O que eu chamo a atenção é que os deslizamentos não ocorreram única e exclusivamente nas áreas que estavam sem cobertura vegetal, florestal,
Aqui você tem esse ponto de deslizamento. Claro que a nebulosidade aqui está atrapalhando a nitidez da imagem, mas aqui você pode perceber que nesse ponto de deslizamento você tem uma mata, uma floresta tropical muito densa. Então, o que provocou inúmeros deslizamentos, né, nas encostas gaúchas, mesmo nas áreas cobertas por floresta, foi o excesso de chuva. Porque normalmente esses morros, a parte interna dele é composta por rocha e a parte da cobertura superficial por solo, por terra. Então, quando o solo fica excessivamente encharcado, o risco dele deslizar é muito grande. Então, os movimentos de massa ocorreram em vários pontos do Rio Grande do Sul, principalmente no centro-norte, sendo esta a causa principal de boa parte das pessoas que morreram vítimas dessas fortes chuvas lá no Rio Grande do Sul. Aqui nós temos também uma outra imagem, né? As perdas materiais são incalculáveis. Uma imagem de uma grande quantidade de carros cobertos por lama, né? Depois que a água baixou, essa imagem, né, triste das pessoas que também compram, né, esses bens materiais, muitas vezes com sacrifício, pessoas que de repente ainda estão pagando a prestação do carro. O automóvel, né, é um dos bens que as pessoas utilizam para se locomover, né, e infelizmente essas chuvas causaram prejuízos enormes, não só nessa questão dos veículos automotores, mas também naquilo que eu disse anteriormente, né, produtos eletrodomésticos, né, mobiliários que tem dentro das casas, enfim, um prejuízo sem dimensão. Agora, nós temos que entender o seguinte: agora é a hora de calcular os prejuízos, de continuar com as ações para mitigar os danos causados pelas enchentes lá no Rio Grande do Sul. Mas é preciso isso aqui. As autoridades, elas precisam entender isso aqui. Esse desenho aqui é do CEMADEM, tá? Não devemos pensar somente na reconstrução das cidades, mas também a retirada das construções das planícies de inundação. Para que vocês entendam, né, até mesmo para que se elucide o porquê de tamanha tragédia em áreas que foram inundadas pelo transbordamento dos rios, nós temos aqui a situação normal, é o leito normal do rio, tá? Então, a situação normal é aquela média, né, que o rio tem durante o ano, né, aquela média no seu leito. Período de enchente, você vê aqui a várzea, que é essa área marginal, parcialmente coberta pelas águas do rios. Porém, uma enchente ela causa uma inundação, normalmente de pequenas, no máximo, médias proporções. Agora, você tem os eventos climáticos extremos que irão causar o quê? As inundações. Aí você tem aqui o quê? As construções, as moradias sendo cobertas parcialmente, alguns casos totalmente, pela cheia do rio. Então, por que que isso acontece? Porque muitas cidades, não só lá no Rio Grande do Sul, como em outras áreas do Brasil, em outras partes do mundo, elas surgiram e cresceram em áreas de planícies de inundações. Então, quando acontece um evento climático extremo e o nível da água sobe mais do que o normal, então a área da planície de inundação a ser coberta pela cheia do rio torna-se muito grande, inundando dessa forma uma área enorme. E sendo assim, se essa área que se encontra numa planície de inundação, ela está, né, por exemplo, sediando uma cidade, ora, você vai ter uma grande quantidade de edificações sendo invadidas pela água
da cheia. E é isso que potencializou, vamos dizer assim, esse desastre natural lá no Rio Grande do Sul. Porque as cidades do Vale, localizadas, né, nos vales dos rios Taquari, Estrela, Caí, Rio dos Sinos, etc., ora, essas cidades cresceram numa planície de inundação, ou seja, parte delas se encontra na planície de inundação. E sendo assim, o evento climático extremo provocou uma cheia fora do comum nas águas dos rios, e esses rios inundaram vastas extensões de inúmeras cidades, causando esse tamanho prejuízo que nós estamos verificando lá no sul do Brasil. Então é preciso que dentro das possibilidades se faça um planejamento adequado, já que muitas áreas foram parcialmente destruídas, outras destruídas, que essas áreas não venham ser mais ocupadas e que ali, né, se construa mecanismos, ou se desenvolvam mecanismos para mitigar, minimizar os efeitos de futuras inundações que com certeza, num dado momento, voltarão a ocorrer lá no Rio Grande do Sul. Aqui nós temos algo que é necessário, né? Até mesmo porque não só pelas chuvas que caíram e pela grande quantidade de sedimentos transportados pelos rios, mas é preciso fazer a dragagem. Essa imagem é recente, né? Ou seja, já se iniciou o processo de dragagem, né? Que é o aprofundamento do leito do rio, e isso deve se estender nos rios lá do Rio Grande do Sul de uma forma generalizada, para que se possa aumentar a capacidade de vazão desses rios e dessa forma, não vou dizer evitar, mas minimizar futuras enchentes que porventura venham acontecer no estado. Então, a dragagem dos rios, que é a retirada de terra, areia, pedras, aprofundando o seu leito, se possível também alargando um pouco os leitos dos rios para que aumente a vazão das águas, isso de certa forma iria minimizar qualquer inundação que porventura venha acontecer no futuro no estado. Assim como essa ação também deve se estender a outros estados brasileiros. Aqui nós temos também essa imagem, que não é propriamente do Rio Grande do Sul, é apenas uma imagem ilustrativa, é a manutenção da mata-galeria, da mata ciliar, que é a floresta que margeia o rio, porque a mata-galeria ela desempenha um papel importante. Primeiro, porque ela evita a erosão das margens ou reduz a erosão das margens. E ela protege o leito do rio do assoreamento, ou seja, da entrada de sedimentos que são transportados pelo escoamento superficial da água da chuva. Então é preciso também que lá no Rio Grande do Sul, assim como em qualquer estado brasileiro, as autoridades públicas tenham a consciência de que é mais do que necessário cumprir a lei. Mata ciliar é área de proteção ambiental, é área de proteção permanente. Ela não pode ser destruída. A faixa de proteção determinada pelo Código Florestal tem que ser respeitada. Então, uma das ações para mitigar futuras inundações lá no sul do Brasil é repor as matas ciliares nas áreas onde ela não existe mais. Aqui também a preservação das matas e reflorestamento das encostas e topos dos morros, porque a área florestada ela é menos vulnerável às, vamos dizer, movimentações de massa, aos deslizamentos de encostas, barreiras, enfim. E além do mais, todo solo que tem uma cobertura florestal sobre ele, ele tem maior capacidade de absorver a água da chuva, a erosão se processa muito lentamente ou não acontece, tá? Porque a floresta protege o solo do processo erosivo, e sendo assim os rios não passam pelo processo de assoreamento,
Então, essa imagem tem por objetivo mostrar a vocês a importância de manter as florestas e também de se promover reflorestamentos para minimizar os efeitos das chuvas e, sobretudo, claro, eventos extremos como esse que aconteceu lá no Rio Grande do Sul dias atrás. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Mais uma vez, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu estou falando de uma tragédia, eu gostaria de estar falando de coisas boas, mas infelizmente a nossa vida ela é feita de momentos bons e momentos ruins. Eu manifesto aqui a minha solidariedade a todo o povo gaúcho, as famílias que perderam seus entes queridos, as famílias que perderam suas casas, seus móveis, seus utensílios, as famílias que nesse momento estão sem chão, e aproveito também para parabenizar a solidariedade dos brasileiros que, dentro da sua possibilidade, estão ajudando o povo gaúcho, o poder público representado pelas prefeituras, governo estadual, governo federal, as instituições civis, os empresários que estão ajudando o sul do Brasil, as igrejas que também estão se mobilizando para ajudar as vítimas das enchentes no sul do Brasil, a sociedade organizada, os voluntários, que são também verdadeiros heróis, que estão não só ajudando a resgatar pessoas, mas também animais, enfim. O conjunto da obra ele é feito pela união dos esforços para minimizar a dor e o sofrimento dos nossos irmãos gaúchos. Encerro nosso encontro, desejando a todas as mães um feliz Dia das Mães, mesmo aquelas que infelizmente estão passando por um momento de extrema dificuldade lá no sul do Brasil. Vocês também são guerreiras, vocês vão passar por isso, a vida vai se levantar de novo com a fé, com a ajuda de Deus e com o esforço do povo brasileiro, que deve se unir e não deve transformar uma tragédia em palanque político. Nós somos brasileiros, político é empregado do povo, o político é pago para trabalhar pelo povo. Então, vamos deixar de lado essa briguinha política da esquerda com a direita, porque político é empregado do povo e temos que estar unidos para resolvermos agora, como ponto crucial, os problemas gravíssimos que estão ocorrendo lá no Rio Grande do Sul. Vamos manter essa solidariedade, essa união, esse espírito de povo brasileiro guerreiro e ajudar o Rio Grande do Sul a reconstruir suas cidades e voltar a ver esse povo gaúcho, povo guerreiro, um povo tão unido, também superar o maior desastre natural da sua história. No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!